E aí, meu amigo, minha amiga, dando continuidade aí no nosso estudo da Lei 8.112, depois de ter falado da nomeação e das consequências da nomeação, que é a posse, o exercício, a jornada de trabalho, o estágio probatório e a estabilidade, a gente volta para a análise das demais formas de provimento. E aí eu coloquei aqui o artigo 8º para a gente relembrar quais são as formas de provimento. Bom, primeira coisa, são 7 as formas de provimento, e elas são a nomeação, a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. O inciso 3 e o inciso 4, eles foram revogados, pelo amor de Deus, não vai alguém aí pensar, tem a forma de provimento revogado também. Não, não é uma forma de provimento revogado, quer dizer que o texto aqui do inciso 3 e do inciso 4 é um texto que não vale mais. O inciso 3 e o inciso 4 falava de uma forma de provimento chamada transferência e outra chamada ascensão. Não existe mais transferência e ascensão. Se você vê em algum lugar lá, ascensão como forma de provimento, está errado. Transferência como forma de provimento, está errado também. E já lembrando aí também de algumas situações que não são formas de provimento, anota aí no teu material que remoção também não é forma de provimento. A gente vai estudar a tal da remoção ainda no futuro e não é forma de provimento. É isso que interessa para a gente saber dela agora. Forma de provimento, só as 7 que sobrou aqui, depois de excluídos os revogados, né? Nomeação, promoção, readaptação, reversão, recondução, reintegração e aproveitamento. Bom, a partir de agora, o que a gente vai fazer é analisar as demais formas de provimento, porque a nomeação a gente já analisou. Tudo que interessava saber a respeito da nomeação, a gente já sabe. Vamos então continuar a análise das outras formas de provimento, e seguindo a ordem aí vai vir a promoção. Primeira coisa, o conceito de promoção. Esse conceito eu apresentei para você já, e você vai fixar ele aí. Promoção é a elevação para cargo de nível mais alto dentro da própria carreira. Não pode haver promoção de uma carreira para outra. Você entendendo isso aqui, não tem o que errar a respeito da promoção. Para ajudar você a entender, eu vou montar um esquema aqui do lado. Eu vou pegar uma carreira qualquer do Serviço Público Federal para servir de exemplo. Exemplo aqui, eu vou pegar a carreira de agente de Polícia Federal. Então, carreira que a gente vai trabalhar vai ser APF, Agente de Polícia Federal. Essa carreira ela é dividida em vários cargos. E esses cargos, eles são denominados classes. Então existe o cargo de classe 3, cargo de classe 2, cargo de classe 1, e seguindo a estrutura da Polícia Federal, a gente vai ter ainda uma classe especial aí. Então funciona assim, quando o cidadão passa em um concurso para o Serviço Público Federal, ele vai assumir um cargo da carreira, ele vai assumir o cargo mais baixo na carreira. Se for o caso do agente Polícia Federal, ele vai assumir um cargo de classe 3. Com o passar do tempo, ele sai dessa classe 3 e vai para a classe 2. Quando isso acontece, a gente tem uma promoção. Então a gente conclui que as classes representam os cargos. E a carreira está relacionada com o nome, agente de Polícia Federal. Se a gente pegar outra carreira, carreira de policiais rodoviários federais, carreira de auditor da Receita Federal, carreira de analista do Poder Judiciário. Então a carreira é o nome que no dia a dia a gente costuma dar para o cargo. Quando a gente fala, eu vou fazer um concurso para o cargo de policial. Não, você vai fazer um concurso para a carreira de policial. Depois que você está dentro dessa carreira, aí você assume os cargos, e os cargos é que são classificados por classe. Então a passagem de uma classe inferior para a classe superior é que representa a promoção. Não pode haver promoção de uma carreira para outra. Então a gente coloca aqui uma outra carreira, seria a de delegado. Poderia o APF virar delegado? Não. Aqui teria uma promoção de uma carreira para outra. Para o APF virar delegado, só se ele fizer concurso para delegado. Através da promoção, não vai rolar essa situação aí. Então,
Olha, analisando aqui de acordo com o que está escrito. Promoção é a elevação para cargo de nível mais alto, o cargo é de nível mais alto, mas tudo acontece dentro da própria carreira. Um outro conceito que eu acho importante você conhecer é o conceito de progressão. E anota em algum lugar, progressão não é forma de provimento. Progressão é só para melhorar o seu entendimento da promoção. A promoção sim que é forma de provimento. Funciona assim, ó. Dentro de cada classe existem os níveis, ou então padrões. Depende da carreira. Tem carreira que dá um nome, tem carreira que dá outro. Quando o servidor passa de nível, por exemplo, vamos supor que na classe 3 aqui, para uma determinada carreira, tenha 3 níveis. Então o servidor, ele entra na classe 3, nível 1. Depois ele vai para a classe 3, nível 2. Depois classe 3, nível 3. Não tem mais nenhum nível para subir. Aí o servidor vai da classe 3 para a classe 2. A passagem de uma classe para outra é chamada de promoção. A passagem de um nível ou padrão para o outro é chamado de progressão. Então a progressão acontece dentro da classe e a promoção acontece entre classes. O servidor sai de uma classe inferior e vai para uma classe superior. Então, bem simples aqui, o importante é você lembrar que na hora da promoção não vai haver como o servidor entrar em outra carreira. Na promoção ele assume um outro cargo dentro da mesma carreira, né? O que vai mudar na prática é a classe. Então a promoção é a mais fácil de todas. Agora vamos aqui para a readaptação, que também é muito fácil. Quando cobra a readaptação em prova, é muito comum a questão de prova fazer o seguinte, ela fazer a gente confundir a readaptação com outro termo, que é a recondução, que a gente vai falar daqui a pouco, ou então com a reintegração, ou então, por fim, com a reversão. E as três aqui são formas de provimento: recondução, reintegração, reversão e readaptação. O importante com essas quatro é você saber diferenciar uma da outra. Só isso. Não confundindo elas, você está no lucro, vai acertar tudo. Então, eu vou deixar esses nomes aqui em cima para a gente poder fazer a comparação. Primeiro, a readaptação. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em uma inspeção médica. Para aqui. A readaptação, ela é uma decorrência de uma situação em que o servidor sofre alguma incapacidade física ou mental. O servidor ele sofreu um mal lá que tirou as aptidões dele totais nos aspectos físicos e mentais. E detalhe, esse servidor ele não está em condição de ser aposentado também. O cara sofreu uma limitação física ou mental, mas ele ainda está apto para o trabalho. Ele não serve ainda para ser aposentado. Nesse caso aí, a gente tem uma situação delicada. O servidor, às vezes, ele não dá conta mais do trabalho dele por causa da limitação que ele sofreu, mas ele também não pode ser aposentado. Quando isso acontece, aí vem a readaptação. Na readaptação, esse servidor vai ser colocado em um outro cargo que tem atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação física ou mental que ele sofreu. Simples assim. Então, olha só. Quando você pensar em uma situação de limitação física ou mental do servidor, é errado você falar que a consequência para isso é aposentar ele. Se o servidor sofreu uma limitação física ou mental, em primeiro lugar, analisa se dá para ele continuar desempenhando o trabalho dele ou não. Se não dá, aí vê. Dá para ele desempenhar um outro cargo? Tem algum cargo que tem compatibilidade com essas limitações? Tem cargo que tem compatibilidade com essas limitações. Aí pega e readapta esse servidor para esse outro cargo. Bom, aí como que aparece isso aqui na sua prova? Às vezes é igual tá aqui, igualzinho. Aí não tem como falar que está errado, está perfeito. Ou então tem aquele caso, a banca pega e coloca recondução. É a investidura do servidor em cargo de atribuições, responsabilidades, blá, 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 blá. Não. Você vai vincular assim na sua cabeça. Falou limitação física ou mental, nem lê o resto. É readaptação.
Faz o seguinte, ó, imagina você destro, igual eu destro, prende o braço aí, amarra ele em algum lugar, amarra na cinta e tenta estudar, fazer um texto com o braço amarrado. Você vai estar sofrendo uma limitação física, tenta fazer o texto. Você vai penar pra caramba, mas vai chegar uma hora que você vai conseguir escrever alguma coisa. Por quê? Porque você vai se adaptar, o ser humano se adapta. Quando a gente está diante de uma limitação, a gente se adapta ao cenário ali e resolve. Então é aí que você vai pegar e associar a readaptação. O servidor está limitado, ele vai ser readaptado. Beleza? Continuando. Se julgado incapaz para o serviço público, readaptando será aposentado. Beleza, né? Regrinha lógica. O cidadão sofre uma limitação física ou mental, primeiro analisa se dá para readaptar ele. Não dá para readaptar, aposenta ele por invalidez. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitadas a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Desse parágrafo segundo, a primeira parte dele que eu acho importante é a parte que fala que o servidor readaptado ele tem que ir para um cargo novo que tem atribuições afins com as atribuições que ele exercia antes. Vai ter que ser respeitada a escolaridade. Por exemplo, se esse servidor exerce um cargo de nível superior, o cargo novo tem que ser de nível superior também. Se ele exerce um cargo de nível médio, o cargo novo tem que ser de nível médio. Outra coisa, o salário também tem que ser respeitado. A carga horária de trabalho também tem que ser respeitada. E então a gente vê que tem que se respeitar as condições que o servidor tinha antes de sofrer uma limitação física ou mental. Além disso, um outro detalhe importante é que pode acontecer de não ter vaga para o servidor que vai ser readaptado no cargo novo. Se não houver vaga no cargo novo, esse servidor vai ficar como excedente mesmo nesse cargo novo. Mesmo sem vaga, coloca ele em algum canto e deixa ele como excedente. Então a readaptação não depende de cargo vago para acontecer. Para ela acontecer, basta que o servidor sofra uma limitação física ou mental e que essa limitação incompatibilize ele para o exercício das funções habituais do seu cargo. Então lembra lá, falou em limitação física ou mental, falou em readaptação. Simples assim. E agora vamos falar de outra forma de provimento, que é a reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Dá ênfase aqui. Falou em reversão, falou no retorno do aposentado. Olha como que você tem que sistematizar a coisa na sua cabeça. Aqui do lado já tem reversão, eu vou colocar aqui a readaptação, que foi que a gente acabou de estudar. Então a readaptação, a gente associa ela com limitação física ou mental. A reversão, aqui a gente vai ter o retorno do servidor aposentado. Aí vem a questão de prova. O retorno do servidor aposentado é a readaptação. Não, pô, só lembrar a reversão, simples assim. O cara estava aposentado, vai voltar para o cargo dele, reversão. Vamos ver aqui em que circunstância que pode acontecer uma reversão. A reversão ela vai se dar quando o aposentado, né, ele está inválido e aí uma junta médica oficial declara a insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria. Então, a primeira situação aqui está relacionada com a aposentadoria por invalidez. Vamos analisar ela primeiro, olha só. Imagina o caso de um servidor que foi aposentado por invalidez. E com o passar do tempo, esse cara se curou. Surgiu a cura para a doença grave dele que não tinha cura, que era incurável. Pode acontecer, ué. Não é incurável hoje, mas não impede de ser incurável amanhã. Nesse caso, uma junta médica pode enxergar que os motivos que levaram à aposentadoria não existem mais. A junta médica declara que não existem os motivos da aposentadoria e aí ela determina a reversão do servidor. Uma outra situação é quando o servidor é aposentado por tempo de serviço. Aí não tem aposentadoria por invalidez, tempo de serviço. Nesse caso de ser aposentado por tempo de serviço, a gente vai para a regra do inciso 2 aqui, que diz que o servidor
ele vai ser revertido no interesse da administração desde que, primeiro eu vou começar pelo item B, a aposentadoria tenha sido voluntária. Se ela foi voluntária, ela não foi por invalidez e ela também não foi compulsória. Se ela foi voluntária, ela foi por tempo de serviço. Aqui o servidor pediu para voltar, ele pede a reversão. Então olha só, vamos parar aqui, vamos analisar com calma. Acontece muito, viu? O servidor preenche o tempo de serviço que precisa para aposentar e aposenta. Aí ele está lá aposentado, vida boa, provento caindo na conta, o cara não gosta não. Fala, não, que vida parada, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, arrumar algo para fazer. Aí esse cara pede para voltar mediante reversão. Como ele aposentou voluntariamente por tempo de serviço, ele não era obrigado a se aposentar naquela hora. Ele podia se aposentar, mas ele não era obrigado. Se ele fosse obrigado, a aposentadoria era compulsória, que foi só uma possibilidade. Então, como ele podia aposentar, ele pode optar por voltar. Para ele voltar aqui, ele tem que pedir para voltar. Aí o item C diz que esse servidor ele tinha que ser estável quando ele estava na atividade. Então, na época que ele aposentou, ele já tinha estabilidade. A aposentadoria desse servidor tem que ter ocorrido nos últimos 5 anos anteriores à solicitação de reversão. Então, ele aposentou, ele tem 5 anos para pedir para voltar. Depois disso, não pode pedir mais não. E detalhe, tem que ter cargo vago para ele. A respeito do cargo vago, é importante você associar essa exigência de cargo vago com o item 2. Porque quando a gente tem a reversão de um servidor que volta porque não existe mais o motivo da invalidez, aí não precisa ter cargo vago não. A reversão nesse caso aí vai acontecer e o servidor fica como excedente. Agora, quando a gente tem um servidor que aposentou a pedido, para ele voltar para o serviço público mediante reversão, tem que ter cargo vago. Então é muito importante você pegar e dar um jeito de, ao longo do seu estudo, fixar essas exigências da reversão no interesse da administração. Ou seja, a reversão quando o servidor público pede para voltar porque ele aposentou pelo tempo de serviço dele, pela aposentadoria voluntária. Agora um detalhe, eu sou consciente que a gente não consegue colocar tudo na nossa cabeça de uma hora para outra. A informação entra de maneira gradativa. Dentro desse cenário, o que você tem que saber da reversão de verdade? Tem que saber, que é o retorno do aposentado. Depois que você coloca na tua cabeça que ela é o retorno do aposentado, aí você começa a considerar as hipóteses aí. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço e daí por diante. Continuar analisando aí algumas regrinhas da reversão. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Regrinha bem lógica, né? O servidor volta para o cargo que ele ocupava antes, mesmo cargo, ou se acontecer do cargo do servidor ter se transformado em outro, ele volta para o cargo resultante dessa transformação. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Então, olha só, para a gente entender essa regrinha vai funcionar assim. O servidor já aposentou, aí ele volta para o cargo que ele ocupava antes. Quando ele volta para o cargo que ele ocupava antes, esse tempo novo de exercício dele é computado para a nova aposentadoria, sim. Isso vai ser computado. E o parágrafo 3º aqui. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Já tinha comentado esse caso com você. O inciso 1 fala da aposentadoria por invalidez. Então, se o servidor foi aposentado por invalidez e ocorre uma reversão dele, ele vai exercer a função dele até como excedente, se não tiver cargo vago para ele. Então, a gente conclui lá. Quando a gente tem uma reversão no interesse da administração, aí tem que ter cargo vago. Agora, quando a reversão é pela insubsistência dos motivos da invalidez, não precisa ter cargo vago. E a regrinha do artigo 27, muito importante ela, regrinha que está de acordo também com a aposentadoria compulsória, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Com 70 anos de idade,
está na hora do servidor aposentar compulsoriamente, aposentadoria compulsória para ele. Então, se com 70 anos tem aposentadoria compulsória, não tem como o servidor aposentado com mais de 70 anos reverter. Essa hipótese não existe. Então, aqui a gente tem uma proibição para reversão, que é um limite de idade aí do servidor aposentado, 70 anos. Beleza, concluímos aqui a reversão e continuando aí, a recondução agora. A lei trata a recondução como o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E ela pode decorrer, a lei apresenta duas situações. Primeira coisa, antes de analisar essas situações aqui, coloca na sua cabeça assim, recondução, retorno do servidor estável. O servidor estável está retornando para onde? Ele está retornando para o cargo anteriormente ocupado. Opa, espera aí. Então, olha só, a gente tem um servidor estável voltando para o cargo que ele ocupava antes. Para ele voltar para o cargo que ele ocupava antes, ele tem que ter saído do cargo que ele ocupava antes, certo? Certo, ele tem que ter saído. Isso vai estar de acordo com as hipóteses de recondução. Olha só, a primeira situação da recondução. A recondução vai acontecer quando o servidor é inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Eu até dei um exemplo desse aqui para você já. Olha só, pode acontecer o caso do agente de polícia federal que já é estável no cargo de agente de polícia federal e o cara passa no concurso para delegado da Polícia Federal. Se esse cara reprovar no estágio probatório do cargo de delegado da Polícia Federal, esse cara não vai ser exonerado, ele é reconduzido para o cargo de agente de Polícia Federal, que é o cargo que ele ocupava antes. Então a primeira hipótese da recondução é a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda hipótese, reintegração do antigo ocupante. Daqui a pouco a gente vai estudar a reintegração, aí vai ficar mais fácil de você entender essa regra aqui. No momento eu vou pedir para você segurar. Só fixa a expressão, reintegração do antigo ocupante. Um detalhe, antes de analisar o parágrafo único aqui. Além dessas duas hipóteses de recondução, a doutrina e a jurisprudência e também o CESP. Quem vai fazer concurso do CESP, se liga nessa, que o CESP já cobrou isso. Eles têm aceitado também a recondução por motivo de desistência no estágio probatório relativo ao cargo novo. Aqui a gente tem uma situação diferente do item 1. O item 1 fala no servidor reprovar no probatório relativo ao cargo novo. O que a doutrina, a jurisprudência e o CESP entendem é que o servidor ele pode desistir do probatório, ele não precisa reprovar. Por exemplo, imagina o caso do servidor que é estável no cargo de agente da Polícia Federal, e aí esse cara passa no concurso para delegado, começa o estágio probatório de delegado. E esse cara não se adapta com o cargo de delegado, não gosta, ele não quer mais ser delegado, às vezes ele está achando ruim a lotação, e ele quer voltar a ser agente de Polícia Federal. Se esse cara reprovar no probatório, ele volta a ser agente de Polícia Federal. Mas para reprovar no probatório tem que ser ineficiente, tem que fazer coisa errada, não é legal. Então, para evitar isso aí, a administração aceita que esse cara peça para voltar. Ele fala, ó, estou desistindo do cargo de delegado, não quero esse cargo não, vou voltar para o cargo que eu ocupava antes. Detalhe, essa desistência do probatório só pode acontecer no probatório. Então o servidor tem 3 anos para reprovar no probatório ou para desistir do probatório. E aí ele volta para o cargo que ele ocupava antes. E o parágrafo único aí está dizendo para nós, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30. Aqui a gente vai ter o aproveitamento do servidor em um outro cargo aí. Então, para a gente sintetizar a coisa, recondução. Recondução ao retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E a recondução pode decorrer de 3 situações. Ela decorre da inabilitação no estágio probatório relativo ao cargo novo, ou então ela decorre da reintegração do anterior ocupante do cargo, ou então ela pode decorrer de uma desistência do estágio probatório relativo a um cargo novo. Muito fácil essa recondução aqui, não tem como errar, né?
Então, bom, para a gente ir concluindo aí o estudo das formas de provimento, vamos em frente. Agora vamos falar do aproveitamento. O aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Então, o segredo do aproveitamento está nessa palavra aqui, disponibilidade. O que é uma disponibilidade? Funciona assim. Quando o servidor ocupa um cargo efetivo e ele já é estável, se o cargo desse servidor for extinto, esse servidor fica em disponibilidade, aguardando o aproveitamento dele em algum outro cargo. Enquanto ele está em disponibilidade, ele não trabalha, só que detalhe, ele vai ter um ganho de remuneração proporcional ao tempo de trabalho dele. Então o servidor em disponibilidade é um servidor que não está trabalhando e ele está recebendo uma remuneração proporcional. Por que ele está em disponibilidade? Ele está em disponibilidade porque o cargo dele está extinto. Quando a administração encontra um lugar para esse cara em disponibilidade, aí ocorre o aproveitamento dele. Então, o aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Analisando a letra da lei, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Eu acho legal sempre dar destaque nessa expressão compatível aí pelo seguinte: note que toda vez que o servidor tem que trocar de cargo por um motivo ou outro, esse cargo novo tem que ter alguma relação, alguma compatibilidade com as atribuições do cargo antigo. Por exemplo, o cara tem o cargo dele extinto, ele fica em disponibilidade. Na hora de aproveitar ele num cargo novo, esse cargo novo tem que ter atribuição compatível com a do cargo antigo. O vencimento, o ganho pecuniário tem que ser compatível com o do cargo antigo. Se não tiver compatibilidade, não pode ter o aproveitamento. E será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então aqui a gente está vendo o que acontece com o servidor quando ele está em disponibilidade e aí é indicado para ser aproveitado em algum lugar. Quando ele é indicado para ser aproveitado, ele tem que entrar em exercício dentro do prazo legal. Se ele não entrar em exercício dentro do prazo legal, caça a disponibilidade dele. E nesse caso vai contando falta para ele dos dias que ele não foi trabalhar depois de caçada a disponibilidade. Dependendo da quantidade de falta que esse cara tiver, ele vai poder ser mandado embora por abandono de cargo e inassiduidade habitual. Detalhe, viu? Esses dois conceitos que eu acabei de falar agora, abandono de cargo e inassiduidade habitual, lá na frente eu vou te explicar o que é isso. Agora não é hora disso não. Agora é hora da gente focar só no aproveitamento. E aí, por fim, a última forma de provimento que falta a gente estar falando é a reintegração. Então, minutinho só aqui para limpar o quadro, pronto, vamos analisar o texto da lei. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Bom, olha só, para você entender a reintegração, a primeira coisa que é importante é você ter uma noção aí de ato administrativo, de anulação de ato administrativo. A gente aprende que quando um ato é ilegal, o ato tem que ser anulado, invalidado. E quem tem competência para anular o ato ilegal é a própria administração que produziu o ato ilegal ou o poder judiciário. Pode acontecer de um servidor público ser demitido e a demissão desse servidor ser um ato ilegal. Se a demissão desse servidor é um ato ilegal, esse servidor não deveria ter sido demitido. Mas detalhe, ele foi. Enquanto não anular a demissão dele, ele está demitido. Ele não tem salário, ele não tem trabalho. Só que existe a esperança de anular a demissão. Quando anula a demissão, esse servidor é reintegrado. Então, para você entender a reintegração, vai partindo da ideia de que você tem um servidor que foi ilegalmente demitido. Se invalidar essa demissão ilegal dele, ele volta para o cargo que ele ocupava antes, mediante reintegração.
ele pode voltar tanto para o cargo que ele ocupava antes, anteriormente ocupado, ou então para o cargo resultante de sua transformação, se o cargo dele foi transformado em outro. Outro detalhe importante aqui. Como o servidor reintegrado, ele está sendo reintegrado porque ele foi demitido ilegalmente, e ele não deveria ter sido demitido, ele vai ser ressarcido de todos os benefícios que ele perdeu durante o período que ele ficou ilegalmente demitido. Então vai haver o ressarcimento de todas as vantagens que ele perdeu aí. Vamos supor, ficou sem salário durante um período de tempo, vai ter que receber os atrasados. Porque a ideia é que não era para ter mandado esse cara embora. Aí vem a questão de prova. A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado em decorrência da inabilitação no estágio probatório em um cargo novo. Está errado. O que eu acabei de falar para você é uma hipótese de recondução. Ou então, reintegração decorre de uma limitação física ou mental. Está errado. Falou em limitação física ou mental, você lembra de readaptação. Ou então a reintegração é o retorno do servidor aposentado. Errado. Aqui você tem que fixar na sua cabeça a ideia de invalidação da demissão, tanto pela administração como pelo Poder Judiciário. E na sequência o servidor é ressarcido de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade. Então, beleza, pode acontecer, né? O servidor que vai ser reintegrado teve o seu cargo extinto. Nesse caso, ele fica em disponibilidade. E aí o parágrafo 2º vai falar da recondução agora. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. A gente viu que uma das hipóteses de recondução é a reintegração do antigo ocupante do cargo. Imagina a seguinte situação. Imagina um cidadão que ocupava o cargo de agente da Polícia Federal, ele era estável, aí ele passa no concurso de delegado da Polícia Federal, e ele está lá de boa como delegado, e de uma hora para outra é reintegrado para o cargo que ele está ocupando de delegado, um outro cidadão que tinha sido anteriormente demitido ilegalmente. Como só tem um cargo para 2 pessoas, nesse caso o reintegrado tem o direito no cargo. O reintegrado fica com o cargo e aquele que chegou depois no cargo, o eventual ocupante, é reconduzido para o cargo de origem. Então, nesse exemplo meu aí, o nosso colega que era agente de polícia virou delegado, em decorrência da reintegração do antigo ocupante do cargo de delegado, nosso colega tem que voltar a ser agente de polícia federal. Então, entendendo melhor a reintegração, a gente também vai compreender melhor como que se dá as formas de recondução aí. Mas bom, nosso foco aqui é reintegração. E na reintegração o foco tem que ser na invalidação da demissão. Olha só, meu amigo. A gente agora aqui concluiu a análise de todas as formas de provimento. A gente viu a nomeação e todas as suas consequências, analisamos a promoção, a readaptação, a recondução, a reversão, a reintegração e o aproveitamento. Então a gente encerra aqui esse bloco e no nosso próximo bloco a gente continua estudando a Lei 8.112. No nosso próximo bloco a gente vai começar a analisar as formas de vacância. Então eu aguardo você para a gente dar continuidade nisso aí. Até mais e bons estudos!